Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer exercícios sobre o ponto receita pública, pegar aí as questões mais recentes e tentar, inclusive, trabalhar uma parte teórica, fixar mais a teoria e ver como é que as bancas vêm trabalhando esse ponto importante que é a receita pública, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, né? A gente vai fazer uma visualização aí de uma questão associada às receitas públicas. É uma questão 2018, tá, gente? Então, é a questão 2018 da banca CESP. Então, vamos fazer aí a visualização dessa questão. Bom, acerca das receitas e das despesas públicas, bem como dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item que segue. Havendo a necessidade de um órgão público, havendo a necessidade de que um órgão público classifique determinada receita de acordo com o acontecimento real que tenha ocasionado o ingresso nos cofres públicos. Ele deverá utilizar a classificação orçamentária por natureza da receita. Bom, tá certo ou tá errado, turma? E aí, vamos lá para a gente fazer uma visualização? Gente, vamos fazer uma teoria aqui básica? Bom, o MCASP, basicamente, ele fala que as receitas orçamentárias, então, basicamente, aqui a classificação é referente a somente as receitas orçamentárias, não entra as extra-orçamentárias. São classificadas segundo os seguintes critérios: natureza, fonte, destinação de recursos e indicador de resultado primário. A natureza, ela procura classificar as receitas de acordo com o fato gerador, ou seja, o acontecimento que resultou naquela receita. E aí a receita pode ser patrimonial, tributária, de contribuições, industrial, né? Serviços, operação de crédito, alienação de bens. Então, essa é a classificação por natureza. A gente também tem a classificação por fonte, destinação de recursos. Ela procura identificar o destino das receitas arrecadadas. Por quê? Porque a gente tem receitas que são carimbadas e tem receitas que não são carimbadas. Receitas carimbadas, quando eu falo receitas carimbadas, são aquelas que a lei já destina para onde que elas devem ser aplicadas, aonde que elas devem ser aplicadas, como, por exemplo, as receitas previdenciárias. Já as receitas não carimbadas, como, por exemplo, em regras de impostos, são aquelas que o próprio gestor define onde elas serão aplicadas através da lei orçamentária, ok? E tem a classificação por indicador de resultado primário. Essa classificação de indicador de resultado primário que divide as receitas em primárias e financeiras são aquelas que são utilizadas apenas para apuração do resultado primário. Resultado primário vai ser falado com mais calma, né, no estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o resultado primário ele é um importante indicador da administração pública, porque, na verdade, é através do resultado primário que o governo consegue, de alguma forma, realizar poupanças para reduzir o seu endividamento. Então, ele é fundamental, inclusive, o resultado primário ele é definido antes da elaboração do orçamento, para que você consiga fazer o orçamento já com essa perspectiva de resultado primário, que pode ser um déficit ou superávit. Então, a gente tem a classificação por natureza, que indica o fato gerador, né, que tem o objetivo de identificar o fato gerador, a fonte de destinação de recursos, que tem como objetivo identificar o destino das receitas arrecadadas, se é carimbado ou não, e a classificação por indicação do resultado primário. A classificação 1 e 2, as duas primeiras, tá, gente? Só para destacar, as duas primeiras são de observância, né, uso obrigatório por todos os entes. Então, a classificação por natureza e a classificação por fonte de destinação de recursos é usada obrigatoriamente por todos os entes. A identificação de resultado primário, atualmente, tá, gente, só pelo governo federal. Os outros entes, eles não são obrigados a utilizar. Tem até alguns entes que usam, mas basicamente só o governo federal que vem fazendo essa classificação de indicador de resultado primário, que se divide em financeira e receita primária. Maravilha? Então, vou voltar para a questão, já que a gente já tem esses três tipos de classificação aí previstas no MCASP. Nesse caso, né, gente,
aquela classificação que tem como objetivo identificar o acontecimento real que tem ocasionado o ingresso, só pode ser o fato gerador, né? O fato gerador da receita. O que é o fato gerador da receita? É exatamente o acontecimento real que gerou aquela receita. Se foi um tributo, se foi uma cobrança de aluguel, etc. Então, só pode ser a classificação quanto à natureza. Então, essa questão está correta. Lembrando que a classificação quanto à natureza é a de observância obrigatória por todos os entes. Maravilha? Então, vamos para a segunda classificação, segunda questão da nossa bateria. Mais uma questão aí, 2018, da banca FCC. Vamos lá. Bom, informações sobre receitas e despesas públicas da Prefeitura de Campinas podem ser obtidas por recursos automatizados, incluindo as receitas correntes, que tem como exemplo. Então, a questão faz aqui uma introdução, mas ela quer saber o que são receitas correntes. Então, como a gente vem utilizando, basicamente, essas questões para fixar a matéria, vamos lá para a gente fazer uma visualização das receitas. Então, as receitas, elas se dividem quanto à categoria econômica em receitas correntes e receitas de capital. Em regra, as receitas correntes são aquelas que aumentam a situação líquida e a de capital, em regra, são aquelas que não aumentam a situação líquida. E aí, como exemplo de receitas correntes, a gente tem o famoso, tributa com país, que são as receitas tributárias, que são os impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Tributa com país, porque é tributária, contribuições, país, nesse caso, de patrimonial, agropecuária, industrial e serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E temos as de capital, que são aquelas que, em regra, não aumentam a situação líquida, ela gera uma contrapartida, é o famoso opera ali amor, É um macete para de operação de crédito, ali de alienação de bens e amor de amortização de empréstimos. E em todos os casos, tanto na corrente quanto no capital, a gente tem as transferências e as outras receitas, que são aquelas que não são classificadas nos itens anteriores, beleza? Então, a gente tem que lembrar essas origens, tanto das receitas correntes quanto das receitas de capital. Vamos lá voltar para a questão. Então, nesse caso, são receitas correntes. Receita industrial está certo. Alienação de bens, não, gente? Alienação de bens é receita de capital. Vamos lá. Receita tributária e operações de crédito. Receita tributária está certo. Operação de crédito, não. É uma receita de capital. Lembrar, alienação de bens. Entra dinheiro, sai o bem. Então, não aumenta a situação líquida. Operação de crédito. Entra dinheiro, mas também entra obrigação a pagar. Então, não aumenta a situação líquida. Então, seria uma receita de capital. Receita patrimonial, correto, e receita agropecuária, correto. Então, ambas são receitas correntes, São receitas que aumentam a situação líquida. O governo não tem uma contrapartida patrimonial. A gente tem lá a receita de serviços e financiamentos bancários. Gente, receita de serviço mas financiamento bancário é uma operação de crédito. E a operação de crédito vai ser receita de capital. A gente tem transferência de capital, pelo próprio nome já diz, É uma receita de capital. Só para lembrar que transferência de capital é quando um ente recebe recurso de outra pessoa, física ou jurídica, para financiar despesa de capital. Como o destino foi para financiar despesa de capital, para o ente que recebe uma receita de capital, transferência de capital, ok? Agora, calções, que são garantias financeiras, isso aqui seria receita extra-orçamentária, tá bom? Então, não seria receita orçamentária, seria receita extra-orçamentária. E a receita extra-orçamentária, ela não tem essa divisão em corrente e capital. Maravilha? Bora, então, para mais uma questão, gente? Mais uma questão 2018 da Banca SESP, que fala assim: ingresso de determinado recurso é definido como receita agropecuária na classificação da receita por... Aí tem lá categoria, origem, espécie, rubrica e a linha. Gente, essa questão está falando da programação da receita no orçamento. E atualmente, tá, gente, a programação da receita obedece essa estrutura que a gente está vendo aí, que é um código numérico
formado por 8 dígitos. É o famoso COEDIT. Categoria, origem, espécie, desdobramento e tipo. Então, desde 2018, que todos os entes são obrigados a usar essa metodologia, com um dígito, né, na codificação da receita orçamentária, que é a classificação por natureza, formado por 8 dígitos, categoria, que é o primeiro dígito, o segundo é origem, o terceiro é espécie, o quarto ao sétimo é o desdobramento, que é usado em situações que a receita requer mais um tipo de desdobramento, e o tipo, que é para dizer se ela é principal, se ela pode ser desdobrada em outras receitas, tá legal? Que é uma novidade dessa classificação. Então, cada item, cada número corresponde a uma informação, sendo que o desdobramento não, ele já tem 4 números. Os demais, apenas o número vai representar a classificação, ok? Então, tenta lembrar do COEDIT. Voltando lá para a questão, a receita agropecuária, por exemplo, se a gente visualizar aqui, né, a gente até tem uma tabelinha aqui na questão anterior, ela está dentro das origens, né? Se você pegar lá a receita corrente, uma das origens da receita corrente é exatamente a receita agropecuária. Então, nesse caso específico, não seria categoria econômica, porque categoria econômica vai ser receita corrente ou receita de capital. Nesse caso, é uma especificação da categoria econômica, é uma receita agropecuária, então está dentro das origens. Porque, na verdade, são as origens que vão trazer os desdobramentos das receitas correntes e das receitas de capital. Então, nesse caso, gabarito B de bola. Só para lembrar, tá, gente, que até 2018, até 2017, vigorou o COERAS. Antigamente era o COERAS, categoria, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea. Então, da União vigorou até 2015 esse tipo de classificação. Em estados, municípios e Distrito Federal, vigorou até 2017. Agora é COEDIT, tá bom, gente? Tem que lembrar que agora é COEDIT. Categoria, origem, espécie continua, só que não tem mais rubrica, alínea e subalínea. Agora é desdobramento e tipo. Então, essa questão, quando fala em rubrica e subalínea, lembrar que não existe mais. Categoria continua existindo, origem também e espécie também, ok? Então, gabarito B de bola. Vamos para mais uma questão, né? Mais uma questão do CESP 2018, que traz a seguinte pergunta. Os recursos financeiros obtidos por determinado órgão da administração pública na exploração de atividades econômicas são classificadas como receita originária. Bom, então vamos fazer aí uma teoria para depois a gente voltar para essa questão. Bom, uma classificação que advém da doutrina, tá bom, gente? Essa classificação ela não está prevista no orçamento, ela não é adotada oficialmente na elaboração do orçamento, mas é uma classificação da receita prevista na doutrina. Ela divide as receitas quanto à procedência em originária, que também é chamada de economia privada, e derivada, também como é chamada de economia pública. A derivada são as receitas que o governo obtém de forma impositiva, que ele usa o seu poder de império para obter a receita, que é como, por exemplo, os tributos, contribuições e multas. Ninguém paga tributos, contribuições e multas porque quer. Paga porque tem uma imposição. Agora, tem receitas que o governo não usa a imposição. São as receitas originárias ou de economia privada. São as não impositivas. Então, é nessas receitas que o governo atua explorando atividades privadas. Então, ele presta serviços, realiza atividades industriais, agropecuárias, explora o seu próprio patrimônio. Então, nesse caso, ele vai ter receitas originárias ou de economia privada, como a receita patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços. Então, cuidado com essa classificação quanto à procedência, que tem essa divisão em originária e derivada. Então, voltando lá para o exercício 4, está corretíssimo, né? Porque ele fala em exploração de atividade econômica, então só pode ser receita originária. A derivada já seria uma receita impositiva, ok? Vamos lá agora para a questão 5,
Então, vamos fazer a visualização, nesse caso específico, da questão 5, né? Mais uma questão aí da Banca CESP, 2018, que a gente vai visualizar agora dentro do contexto legal. Então, vamos lá. Em obediência ao princípio orçamentário da universalidade, o princípio da universalidade é aquele que fala que todas as receitas e despesas da administração pública direta e indireta têm que constar no orçamento. Os ingressos de recursos do Tesouro do Estado devem ser classificados como receita orçamentária, então ele quer saber se os ingressos devem ser classificados como receita orçamentária, independentemente da sua natureza ou finalidade. Opa! Quando fala independentemente de sua natureza ou finalidade, está errado. Só vai ser classificado como receita orçamentária se tiver a natureza de recursos próprios. Porque se tiver a natureza de recursos de terceiros, não pode ser classificado como receita orçamentária. Para ser classificado como receita orçamentária, esse ingresso ele tem que ter a natureza de recursos próprios. Então, essa questão 5, ela está errada, exatamente porque as receitas, para ser orçamentária ou extra-orçamentária, ela tem que saber qual é a natureza dela. Se ela tem natureza de recursos próprios, orçamentária. Se ela tem natureza de recursos de terceiros, receita extra-orçamentária ou ingresso extra-orçamentário. Ó, só para a gente fazer aqui, ó, uma teoria básica, né, e lembrar desses detalhes. Os ingressos podem ser orçamentários e extra-orçamentários. Orçamentários, natureza de recursos próprios. Extra-orçamentário, recurso de terceiros. Por exemplo, imposto. O imposto é um recurso próprio do governo. É claro que pode usar para qualquer despesa que ele quiser. Então, nesse caso, receita orçamentária. Uma garantia recebida. Já são recursos de terceiros, porque tem que ser devolvido. O governo não pode gastar com as suas despesas. Então, seria um ingresso extra-orçamentário. Então, ó, a receita orçamentária não precisa ser devolvida. Já a extra-orçamentária, eles são recursos de terceiros, então eles precisam ser devolvidos ou transferidos a terceiros, não pertencem ao governo. E a questão de estar no orçamento ou não, cuidado. O orçamentário, em regra, porque tem exceção, eles estão previstos no orçamento. Já o extra-orçamentário, eles não ficam no orçamento. Por que eles não ficam no orçamento, os ingressos extra-orçamentários? Porque eles não financiam despesa orçamentária. Porque, na verdade, são recursos de terceiros que entraram no caixa por algum motivo transitório, por imposição legal, mas que terão que ser devolvidos. Já os orçamentários, não. Eles estão previstos no orçamento porque eles financiam despesas orçamentárias. Mas pode ser que eles não estejam, como, por exemplo, uma doação financeira recebida durante o ano. Não tem previsão no orçamento, mas é um recurso que vai entrar no cofre do governo, uma doação, né? E vai ser do governo. Então, se vai ser do governo, vai ser recurso próprio, o governo pode classificar isso como receita orçamentária. Maravilha? Então, esse é o detalhe que a gente tem que lembrar aí em relação a essa separação entre receita, nesse caso, orçamentária e extra-orçamentária, ok? Vamos lá para mais uma questão, né? Questão 6 aí do nosso material, que fala assim, acerca do plano plurianual, as classificações orçamentárias e a estrutura programática, julgue o item a seguir. Vamos lá. Conforme a classificação da receita orçamentária por indicador de resultado primário, receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo no exercício financeiro correspondente. Então, ele está falando aqui de uma classificação, que é a classificação por indicador do resultado primário, que a gente já falou até na questão 1, que existe no governo federal e que tem como objetivo fundamental ser usada para facilitar a apuração do resultado primário. Tá legal? Olha só a classificação que é utilizada, né, que advém nesse slide aí, eu estou colocando aí como teoria, a classificação a conceituação, perdão, de receitas primárias e receitas financeiras que efetivamente estão inseridas no Manual Técnico de Orçamento, que é o Manual Técnico de Orçamento, tá, gente? É uma fonte muito utilizada pela banca CESP. Então, olha só. Olha só em relação às receitas financeiras. As receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo. Então, o próprio MTO, quando ele classifica as receitas financeiras, ele fala que são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo. Por quê? Porque, na verdade, o que é o resultado primário?
Quando o resultado primário é positivo, isso quer dizer o seguinte: o governo vai ter uma receita primária superior à despesa primária. E com essa receita primária, maior do que a despesa primária, esse superávit, ele pode reduzir o endividamento do governo. Agora, as receitas financeiras, elas já não alteram o endividamento líquido. Por quê? Porque elas não são receitas primárias, elas não fazem parte do superávit primário. Então, por elas não fazerem parte do cálculo do resultado primário, que tem como função reduzir o endividamento líquido do governo, ela não vai alterar essa receita primária, o endividamento líquido do governo. Então, esse é o entendimento que a gente teria que ter para conseguir fazer a visualização dessa questão 6. Então, essa questão 6, quando ela fala que as receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo, essa questão ela está efetivamente correta. Por quê? Porque o resultado primário, ele não altera o endividamento líquido do governo. O que altera o endividamento líquido do governo é a receita primária. Essa aqui, sim, ela vai contribuir. Por quê? Quando o governo tem uma receita primária maior do que a despesa primária, ele vai ter o quê? Um superávit primário. Então, ele tem um superávit primário. E esse superávit primário, ele é utilizado para quê? Para reduzir o endividamento. Exatamente para que serve o superávit primário, para reduzir o endividamento. É uma poupança que o governo faz para reduzir suas dívidas. E, nesse caso, as receitas financeiras elas não fazem parte da apuração do resultado primário. Ok, turma? Então, esse é o entendimento aí dessa questão 6, uma questão interpretativa. Bom, vamos lá para a questão 7, né? Mais uma questão do SESP 2018, que fala assim: receita orçamentária efetiva, olha ela aí, é aquela que recebeu prévio reconhecimento do direito ou constitui obrigação correspondente. Bom, vamos fazer uma teoria, depois a gente volta aí nessa questão. Bom, então as receitas, ela tem uma classificação contábil, que é quanto à afetação patrimonial ou impacto na situação líquida patrimonial. E aí ela tem uma divisão clássica em receita efetiva e receitas não efetivas. Lembrar que a receita efetiva é aquela que aumenta a situação líquida patrimonial e a não efetiva é aquela que não aumenta a situação líquida patrimonial. A receita efetiva é um fato contábil modificativo aumentativo. O que quer dizer isso? Que ele provoca, além de uma alteração patrimonial, ele também provoca um aumento na situação líquida patrimonial. Agora, a receita não efetiva é aquela que não aumenta a situação líquida, ou seja, ela é um fato permutativo, ou seja, apenas uma permuta entre os componentes patrimoniais. Quando eu falo componentes patrimoniais, eu estou falando em bens, direitos e obrigações, mas ela não aumenta a situação líquida, é apenas uma permuta, uma troca entre componentes patrimoniais. Elas não vão alterar essas receitas a situação líquida, elas são chamadas de não efetivas. Agora, as receitas efetivas, elas aumentam a situação líquida, então são fatos modificativos aumentativos. Em regra, tá, gente? Em regra, as receitas correntes são efetivas e, em regra, as receitas de capital são receitas não efetivas. Mas cuidado que tem exceções, ok? Então, vamos voltar lá. Então, a receita que é aquela que o governo recebeu, teve como contrapartida o reconhecimento de um direito ou constituição de uma obrigação, nesse caso aqui específico, a gente está falando de uma receita efetiva? Não, nesse caso aí é uma receita não efetiva, tá? Então, nesse caso, o gabarito está errado. Por exemplo, uma que gerou uma obrigação, operação de crédito, né? Não, nesse caso aqui, vamos botar aqui um exemplo de receita de capital com operação de crédito. Entra dinheiro, mas entra obrigação. Então, não vai aumentar a situação líquida. Ou então, que interfere no direito, amortização de empréstimo. Também seria uma receita de capital, amortização de empréstimo. Por quê? Entra dinheiro, mas sai o direito a receber, né? Já que quando o governo empresta, ele tem o direito a receber. Quando ele recebe, entra dinheiro, mas ele tem que dar baixa desse direito. Então, são fatos permutativos, tem apenas uma permuta nos componentes patrimoniais.
por isso que essa questão estaria errada, porque ela está falando exatamente de receita orçamentária não efetiva. Vamos agora para a questão 8. Bom, é uma questão da Banca CESP também, 2018, que fala assim, né? Julgue o item a seguir relativo à receita pública. A concessão de um serviço público para um particular representa uma receita de capital, caso implique cessão de patrimônio imobiliário do Estado a terceiros. Gente, essa questão está errada. Só para lembrar que cessão de serviços públicos é uma receita corrente patrimonial. Então, não tem nada a ver com receita de capital. Receita de capital, se ele vendesse o patrimônio. Quando ele vende, ele não está fazendo uma concessão, ele está vendendo o patrimônio. Então, você imagina, por exemplo, o governo tem lá uma rodovia e aí concede o direito, né, de exploração daquela rodovia. Aquilo é uma concessão, mas o governo não está vendendo a rodovia para terceiros. Então, ele recebe dinheiro, mas não perde o bem. Então, aumenta a situação líquida dele. Então, ele vai ter uma receita patrimonial. Seria receita de capital se ele vendesse a rodovia para a empresa, o que não é o caso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, o Botafogo, o time de futebol do Botafogo, ele tem lá o direito de explorar o Engenhão, né, que é um estádio, agora tem o nome de Newton Santos, que é um estádio do município do Rio de Janeiro, por um período aí de não sei quantos anos. E tem que pagar em troca disso um determinado valor. Então, isso é uma concessão que o município fez para o Botafogo. E esse dinheiro que vem dessa concessão é uma receita patrimonial, porque decorre de uma exploração de um patrimônio público. Então, por isso que é receita patrimonial. E o Botafogo não é o dono legítimo do estádio. O estádio continua de propriedade do governo municipal. Ok? Então, por isso que não poderia ser receita de capital. Como nesse exemplo que eu dei, então a 8 está errada. Ok? Então, essa questão 8 está errada. Vamos lá para as próximas questões. Só para a gente fazer aqui uma observação, tá, gente? A receita corrente patrimonial, o código é 1, né? A categoria econômica, a origem é 3, que é a origem, que o 3 é o número, né, que corresponde, no caso, da origem receita patrimonial. Então, são aquelas provenientes da fruição do patrimônio do ente público, como, por exemplo, bens mobiliários, né, que o governo efetivamente tem, como, por exemplo, as ações, e essas ações geram dividendos, então os dividendos são bens mobiliários provenientes de ações, imobiliários, como, por exemplo, esse caso do imóvel, que ele está recebendo um aluguel, bens intangíveis, que são bens que o governo tem, que não tem matéria, mas são bens, né, como uma marca, alguma coisa nesse sentido. Participações societárias, que o governo tem e recebe dividendos também. Então, isso tudo é classificado como receita corrente patrimonial. Essas receitas elas são classificadas quanto à procedência em originárias, né, porque ela não decorre de uma questão impositiva. É uma receita que o governo obtém de forma não impositiva. A pessoa só paga se estiver usando o mobiliário ou utilizando o imóvel do governo, ou comprando, né, títulos do governo, etc. Então, são receitas de caráter originário, como, por exemplo, as concessões e permissões e cessão de direitos que o governo concede do seu patrimônio para terceiros, ok? Então, vamos lá para a questão 9. Então, a gente já está aí na questão 9, mais uma questão. São critérios para a classificação da receita orçamentária: sua natureza e fonte, destinação de recursos. Essa questão está certa, né? A gente já fez. A natureza, né, é aquela que tem como objetivo, né, identificar o fato gerador. É aqui que ela é classificada no COEDIT, né? Lembra do COEDIT? Categoria, origem, espécie, desdobramento e tipo. E tem a fonte, destinação de recursos. A fonte, destinação de recursos, ela procura identificar, né, a aplicação, né, onde que essa receita deve ser aplicada, ou seja, se decorre de recursos vinculados, se são recursos vinculados, recursos carimbados, ou recursos não vinculados. Então, é a classificação que busca identificar o destino dessas receitas
arrecadadas. Esses são recursos vinculados por lei, como as receitas previdenciárias, ou recursos não vinculados. Então, lembrar que tanto a natureza quanto a fonte de destinação de recursos são classificações que devem ser observadas por todos os entes, não só pelo governo federal, mas por todos os entes. É de observância obrigatória. Isso é aplicado às receitas orçamentárias. Beleza? Então, só cuidado com esse detalhe aí que a gente está visualizando dentro dessa contextualização. Vamos agora para a questão 10, né? Uma questão 2018 da banca FGV. Então, vamos lá fazer aí a visualização dessa questão. Bom, 5 empreiteiras, então, começa assim, né? 5 empreiteiras interessadas em participar de uma licitação de obra pública promovida pela prefeitura do município X, entregam o valor de 200 mil de caução. Então, é aquela garantia, né? Caução e garantia, que muitas vezes o governo exige para que a empresa participe de uma licitação, tá legal? Então, ele deu esse exemplo. Em relação a esse tipo de procedimento, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. O valor deve ser classificado como uma taxa de participação enquadrado como receita tributária. Não é receita tributária. O valor será obrigatoriamente enviado para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Não tem nada a ver com educação básica, né? Tem o Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, que tem algumas receitas tributárias que devem ser direcionadas para esse fundo, mas não é o caso aí específico. O valor será classificado como receita extra-orçamentária e acarretará um aumento de igual valor no ativo financeiro e no passivo financeiro da instituição. Certinho, é o gabarito da questão. Então, tem que lembrar que quando o governo recebe uma garantia, ele não pode usar essa garantia para financiar despesas públicas, porque ele vai ter que devolver. Então, quando ele recebe uma garantia, nesse caso é uma caução, a empresa ela só presta aquela garantia porque está participando da licitação. Depois tem que ser devolvido. Então, no momento do recebimento do dinheiro, é receita extra-orçamentária. E no momento da devolução, vai ser despesa extra-orçamentária. Por que é uma receita extra-orçamentária? Porque ele não pode pegar essa receita e gastar com despesa pública. Ele vai ter que devolver, não é receita dele, são recursos, na verdade, as garantias são recursos de terceiros, ok? Então, as garantias são recursos de terceiros. Então, essa garantia recebida, essa caução recebida em dinheiro, é uma receita extra-orçamentária.